Boa tarde a todos. Inicia-se neste momento o culto mensal de agradecimento do mês de novembro de 2025, acumulado com o culto anual pela salvação dos antepassados da Igreja Messiânica Mundial da Europa, sede central provisória. Oração do culto mensal de agradecimento e pelos ancestrais e antepassados. Por favor, mantenham-se sentados e acompanhem a oração em reverência. Ó Deus, Senhor e Criador do Universo, que estais assente neste altar, perante vós e em nome do humilde servidor, Caso Eduardo Luciu, Presidente da Igreja Messiânica Mundial da Europa, em profunda e ardorosa reverência, elevo-te a vós esta oração. Nesta auspiciosa data, os ministros, missionários, membros e frequentadores reúne-se ante vós nesta cerimónia solene para vos louvar e especialmente vos agradecer a proteção e as inúmeras bênçãos que nos tendes concedido. Gratos pela permissão de participar na grandiosa obra de salvação do mundo, comprometemo-nos a dedicar cada vez mais na concretização da vossa excelsa vontade, empenhando-nos nas seguintes práticas: estudar e praticar os ensinamentos de Deus revelados a Mensho Sama, praticar e difundir o Jorei, a agricultura e a alimentação natural e o belo, peregrinar aos solos sagrados e à sede central da Europa, formar lares de luz e pessoas comprometidas com a salvação da humanidade. Hoje celebramos também o culto anual pela salvação dos antepassados. Apresentamos diante de vós os nomes dos espíritos que têm afinidade conosco, expressando a nossa sincera gratidão pela sua existência e o nosso profundo desejo de que, envoltos pela vossa luz, eles sejam purificados e se elevem, tornando-se merecedores das vossas bênçãos, recebendo a permissão de servir à vossa grandiosa obra de construção do paraíso sobre a terra. Respeitosamente, renovamos o nosso pedido de proteção para que, amparados pelo vosso grandioso poder, vos possamos oferecer a nossa sincera dedicação para a concretização do vosso divino plano. Assim vos pedimos humildemente. Ofertório de gratidão pelo chefe do cerimonial, Ministro Luciano Ribeiro Vita da Silva. Por favor, mantenham-se sentados e acompanhem a saudação em reverência.
Ofertório de gratidão pela representante dos participantes, Ministra Maria Teresa Pinto da Costa Silva. Queiram levantar-se, por favor, e acompanhem a reverência. Oração Amatsu Norito, oração Zengen Sanji, oração messiânica e oração do Senhor. Taka amahara ni kanzumarimasu, kamurogi kamuromi no mikoto mochite, sumemi oya kamu izanagi no mikoto, Sukushi no himuka no tachi hana no odo no ahagi hara ni misogi hara itama o tokiri narimaseru harai dono kami tachi Moro moro no maga go totsumi kegare o harai tamae kiyome tamae toma osu koto no yoshio Amatsu kami kunitsu kami aoyoryozu no kami chitomo ni ame no fuchi koma no mimi furitatete Kikoshime seto kashikomi kashikomi mo maosu. Uya uya shikomon miru ni seson kanzeon botsatsu kono do ni amorase tamai Komyo nyorai to genji, oshin miroku to kashi, guse no mikami to narase tamaite, daisen sanzen sekai no sandoku o meshi, gojoku o kiyome, Hyaku seimao okuisai shujo no dainenga komyo jorakuei go no jupo sekai o narashimete gofuju no kuruinaku fuku kaze edamo narasunaki Miroku no mio mitamo, muryo mohei no daiji hini,
Tenmarase sumoma soroite, shoaku jahu waratamari, yashariu jin mogedatsunashi, shozen bushin koto gotoku, sono kokoro zashi otoguru nari, sansen somoku koto gotoku, mikami no itoku ni nabikaite, kinju chugyo no soema demo, mina sono tokoro ezaru nashi, masa ni koreshi biji so sekai nite, kario bingawa sora ni mai, zunyun teni tanabi keba, banka fukui kunji ni kunji, shinden kyokuro sosoritachi, use no miyakata mitsusu, kogane no iraka sansanto, hinitereizu kokeiwa, geni mo tengo kuraku donari, goku minori te kurani michi, sunadori utaka ni amegashita, ikitoshi keru moro moro no, eragi ni giwa koe goe wa, tsusu ura ura ni michi watari, kunito kunito no sakai naku, hitogu satachi no nikushimiya, isakae goto mo yume tokie, iten shikai o shinabete, miroku no mite niki itsu sare, jinji no munne ni dakaren, ware raga hibi no segyo ni mo, myocho tamai shinkakuo, esse shimei wa tomi sakae, yuai wa naga kumu yakuni, zen toku ko kasane sase, fukuju kai muryo no dai kudoku, tare sase tamae mashemase to, nen nen ju shingen za tonshu, kifukurai hai negi maosu. Miroku o mikami, mamori tamae saki hae tamae, miroku o mikami, mamori tamae saki hae tamae. Oshie mi oya nushi no kami, mamori tamae saki hae tamae. Oshie mi oya nushi no kami, mamori tamae saki hae tamae. Kannagara tamachi haemase, kannagara tamachi haemase. Ó Supremo Deus, Criador e doador da vida. Ó Supremo Deus, Criador e doador da vida, pela vossa divina vontade, a longa era da noite chegou ao seu fim. Estais derramando a vossa luz para vivermos a gloriosa nova era a que a humanidade há muito veio aspirando.
Agradecemos por nos guiardes ao vosso plano. Agradecemos o privilégio de receber e transmitir a vossa luz. Seja o nosso espírito e corpo iluminados, purificados, e que possamos viver a verdade que nos concedestes por intermédio de Meixo Sama. Fazei-nos instrumentos puros da vossa poderosa luz, abençoando aqueles com quem estivermos. Seja o vosso plano concretizado e que a paz, a saúde e a prosperidade se torne realidade. Grandioso Deus da luz, abençoai-nos e protegei-nos, dando expansão radiante às nossas almas. Assim seja. Pai nosso que estás no céu, que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentação, livrai-nos do mal. Vosso é o reino, é o poder e a glória por todos os séculos. Assim seja. Salmo 18, Plano Divino. Na pequenina percepção do homem não se projeta o plano divinal. A construção do grande universo, grandiosa terra, grandioso céu. Milhares de anos Deus preparou e agora realizará o seu divino plano que aguardou. Milhares de anos Deus preparou, é grandioso o plano divinal, plano que agora vai se realizar. E a partir de pequenina forma, através dela se concretizar. Milhares de anos Deus preparou e agora realizará o seu divino plano que aguardou. Milhares de anos Deus preparou, a pequenina percepção do homem não se projeta o plano divinal. A construção do grande universo, grandiosa terra, grandioso céu. Milhares de anos Deus preparou e agora realizará o seu divino plano que aguardou. Milhares de anos Deus preparou. Queiram sentar-se, por favor. Agora será celebrado o culto anual pela salvação dos antepassados. Oferendas.
Ofertório de gratidão pelo chefe do cerimonial, Ministro Luciano Ribeiro Vita da Silva. Por favor, mantenham-se sentados e acompanhem a saudação em reverência. Ofertório de gratidão pela representante dos participantes, Ministra Maria Leonor Pinto de Mesquita. Queiram levantar-se, por favor, e acompanhem a reverência. Oração Zengen Sanji, oração pelos ancestrais e antepassados e salmo. Uya shiku omon miru ni Seson kanzeon bosatsu Kono do ni amorase tamai Komyo nyorai to genji Oshin miroku to kashi Guse no mikami to narase tamaite Dai sen sanzen sekai no sandoku o meshi Gojo kuo kiyome Hyaku seiman oku isai shujo no dai nengan Komyo yoraku eigo no Jupo sekai o narashimete Gofuju no kurui naku Fuku kaze edamo narasunaki Miroku no mio umitamo Muryo mohei no daiji hini Teimarase sumo masoroite Shoaku jahu waratamari Yashari ujinmo gedatsu nashi Shozen bushin koto gotoku Sono kokoro zashi otoguru nari Sansen somoku koto gotoku Mikami no itoku ni nabikaite
Kinju chugyo no soima demo, mina sono tokoro ezaru nashi, masa ni kore shibiji so sekai ni te, kari o binga wa sora ni mai, zuyun ten ni tanabi keba, banka fukui kunji ni kunji, shinden kyokuro sosoritachi, guse no miyakata itsusu, kogane no iraka sansanto, hiniterieizu kokeiwa, geni mo tengo kuraku donari, goku gumi norite kurani michi, sunadori utaka ni amegashita, iki toshi keru moro moro no, eragi ni giwa koe goe wa, tsusu ura ura ni michi watari, kunito no sakai naku, hito gusatachi no nikushimiya, isakae goto moyome tokie, iten shikai yoshinabete, miroku no mite niki itsu sare, jinji no munne ni dakaren, warera ga hibi no seigyo ni mo, myochio tamai shinkaku o, ese shimei wa tomi sakae, yoai wa nagaku muiyaku ni, zen toku ko kasa ni sase, fukuju kai muryo no dai kudoku, tare sase tamae maseto, nen ju shingen za tonshu, kifukurai hai negima osu. Kakuryo no kami, mamori tamae saki hae tamae, kakuryo no kami, mamori tamae saki hae tamae. Kannagara tamachi haemase, kannagara tamachi haemase. Ancestrais e antepassados assentes neste altar. Ancestrais e antepassados assentes neste altar. Por vós elevamos a nossa sincera oração, rogando a Deus e a Meixo-sama que alcanceis a salvação no mundo espiritual, que através da dedicação incansável dos vossos descendentes e do vosso desapego, possais criar as condições necessárias para vos tornardes efetivos habitantes do paraíso. Recebei a nossa gratidão e que a luz de Deus nos eleve, nos guie e nos inspire, para que nos tornemos o quanto antes preciosos instrumentos do Criador. Assim seja. O homem que tem consciência da eternidade da vida
é um verdadeiro homem. O homem que tem consciência da eternidade e da vida é um verdadeiro homem. A boa ação praticada sem que os olhos de outras pessoas a enxerguem é um tesouro que não apodrece nem se queima. A dedicação é a maior manifestação de amor que os descendentes podem dar aos seus ancestrais que habitam o mundo espiritual. Quero sentar-se, por favor. Leitura de ensinamento de Deus revelado a Meixo Sama. A reencarnação. O tempo que o ser humano leva para reencarnar é bastante variável e a causa dessa variação é a vontade de cada pessoa. Por exemplo, no momento da morte, quanto mais apego a este mundo a pessoa tem, mais cedo reencarna. Todavia, as consequências não são boas. Uma vez que o local onde o processo de purificação se realiza com maior rigorosidade é o mundo espiritual, quanto mais tempo o espírito por lá permanecer, mais purificado se tornará. E, quanto mais purificado estiver o corpo espiritual ao reencarnar, mais feliz a pessoa será. Assim sendo, no caso de reencarnação prematura, pelo facto de ainda restarem impurezas, o processo de purificação deverá ocorrer após reencarnar, uma vez que o processo de purificação neste mundo se traduz em sofrimentos como doença, pobreza, infortúnio, etc. Evidentemente, a pessoa terá um destino infeliz. O facto de uma pessoa ser feliz ou não, desde o seu nascimento, na maioria das vezes deve-se ao que acabamos de expor. É preciso saber, portanto, que a felicidade ou a infelicidade não são mero acaso, existindo motivos para que cada uma delas ocorra. Há ainda outro motivo para a variação do tempo de reencarnação. Quando familiares, parentes e descendentes do falecido lhe prestam homenagens póstumas e lhe oferecem cultos de sufrágio, realizando-os com todo o amor e sinceridade. Ou, quando se empenham em somar virtudes praticando o bem, ajudando o próximo com amor e compaixão, ou, ainda, quando trabalham em benefício da sociedade, etc. Tais práticas contribuem para a aceleração do processo de purificação daqueles espíritos. Por esse motivo, a expressão do amor e da devoção filial aos pais não se deve limitar ao período em que estes se encontram neste mundo. Na verdade, expressar o amor e a devoção após a sua morte, por meio de cultos e da soma de virtudes, é ainda mais significativo. Em geral, costuma-se dizer, quando os filhos desejam praticar a devoção filial, os seus pais já partiram. No entanto, isso diz-se porque se desconhece a realidade do mundo espiritual. 23 de outubro de 1943. Alicerce do Paraíso, volume 3. Receberemos Jorei.
Término do Jorei. Leitura da experiência de fé de Mayra Florentino. O meu nome é Mayra Florentino, tenho 18 anos e sou membro da Igreja Messiânica Mundial do Paraguai desde novembro de 2022. Gostaria de compartilhar com os senhores a transformação que vivenciei graças à prática do Jorei, ao estudo dos ensinamentos de Deus revelados a Meixo Sama e ao esforço nas dedicações. Quando tinha 15 anos, a minha vida era marcada pela ansiedade e pelas preocupações. Custava-me encontrar sentido nas coisas e a minha visão do mundo era puramente materialista. A isso se somavam as minhas crises alérgicas tão constantes que eu era obrigada a tomar antialérgicos que faziam cada vez menos efeito, sprays nasais todas as noites e até medicamentos para dormir. Sentia-me presa num círculo vicioso. Mas, apesar de tudo, o que mais me doía era a ferida emocional que carregava desde criança. Um profundo ressentimento em relação ao meu pai, a quem culpava pela minha infelicidade devido ao seu modo de ser frio e distante para comigo e com a minha mãe. Em agosto de 2022, a minha mãe foi convidada por uma amiga para conhecer a Igreja Messiânica Mundial. Inicialmente não me interessei em acompanhá-la, mas com o tempo percebi uma mudança nas suas atitudes. Ela estava mais tranquila, com uma paz que eu não via há muito tempo, o que me chamou especialmente a atenção. Foi assim que decidi receber Jorei pela primeira vez. Senti um calor e uma paz interior tão profunda que fiquei sem palavras, pois era como se finalmente o meu coração tivesse encontrado um lugar seguro. Essa sensação levou-me a receber Jorei todos os dias. Depois de um mês, as crises alérgicas desapareceram por completo. Apesar das mudanças de clima, não tive mais problemas respiratórios e pude deixar todos os remédios que tomava desde criança, mesmo já estando resignada a depender deles para o resto da vida. Essa foi a minha primeira grande confirmação de que estava diante de algo divino. Com essa experiência, nasceu em mim o desejo de aprofundar ainda mais os ensinamentos de Deus revelados a Meixo Sama. Participei no curso de princípios messiânicos e em novembro de 2022 recebi o Oikari, a medalha da luz divina, junto com a minha mãe, começando assim a dedicar no Jorei Center. Em janeiro de 2023, tive a oportunidade de participar na primeira peregrinação do Paraguai ao solo sagrado de Guarapiranga, no Brasil, onde aprendi sobre o desapego, a prática diária da fé e a importância da dedicação. Foi lá também que decidi passar a consumir mais alimentos provenientes da agricultura natural, o que fortaleceu ainda mais a minha saúde. Graças às práticas básicas da fé, especialmente o de Jorei, a participação nos cultos e a leitura e prática dos ensinamentos, consegui transformar o sentimento que tinha em relação ao meu pai. Nas minhas orações, deixei de pedir que ele mudasse e passei a agradecer pela sua vida e pelos momentos difíceis que vivemos, compreendendo que foram úteis para a minha formação e crescimento espiritual. A nossa relação transformou-se. Os meus sentimentos negativos desapareceram, aprendi a aceitá-lo e a reconhecer o lado positivo que ele expressava à sua maneira, sem nos faltar teto nem alimento. Deixei de compará-lo com outros pais e até consegui abraçá-lo com amor e sinceridade. No Dia dos Pais, pela primeira vez na vida, disse-lhe: "Eu amo-te muito e obrigada por tudo." Senti que havia curado uma mágoa que me acompanhava desde a infância. A certeza de que o Jorei podia transformar vidas despertou em mim o desejo de ajudar outras pessoas. Comecei a convidar amigos e colegas para que experimentassem a mesma alegria que eu. Em pouco tempo, consegui encaminhar 15 pessoas à igreja.
Muitos deles são jovens como eu e hoje dedicamos juntos na transmissão do Jorei. Em janeiro de 2024, uma dor abdominal levou-me a realizar exames médicos que detectaram um quisto de quase 5 centímetros no ovário. Lembrei-me de que alguns familiares haviam passado pelo mesmo problema e precisaram de se submeter a uma cirurgia. Conversei com o ministro que me orientou a intensificar o Jorei. Naquele mesmo dia, fiz uma oração de agradecimento pela purificação e comecei a receber cerca de 5 Jorei diariamente. Durante o recebimento, sentia uma fisgada na região afetada, com a certeza de que algo no meu organismo estava a purificar. 2 semanas depois, um novo exame confirmou que o quisto havia desaparecido por completo, sem necessidade de cirurgia. Senti uma imensa gratidão por poder, mais uma vez, vivenciar a atuação de Deus e de Meixo Sama nos momentos mais difíceis da minha vida. Quando foi anunciada a peregrinação aos solos sagrados do Japão, senti um profundo desejo de participar, mas preocupava-me de não ter o dinheiro suficiente. Fiquei angustiada até que, um dia, em oração, entreguei a decisão final a Deus e a Meixo Sama, pedindo permissão para peregrinar a fim de me fortalecer como instrumento na expansão do Jorei no meu país. Ao me desapegar, tudo começou a fluir. Vendi coisas que já não usava, fiz tranças para amigas, trabalhei com os meus pais no comércio de alimentos e, com muita alegria, em 2 anos consegui juntar o valor. No dia em que fui fazer o câmbio do dinheiro, o dólar havia caído justamente naquele momento, permitindo-me receber mais uma graça. Aprendi que quando entregamos de coração as nossas preocupações, Deus e Meixo Sama determinam o resultado final. Hoje, com um profundo sentimento de gratidão, dedico na liturgia, nos estudos dos ensinamentos de Deus revelados a Meixo Sama, na Ikebana Sangetsu e no acompanhamento de frequentadores e visitantes de primeira vez. Pude vivenciar experiências através do Jorei transmitido a outras pessoas, como cura de cancro, lúpus, depressão, crises de ansiedade, etc. Todos esses milagres, além de comprovarem a eficácia dos ensinamentos, aumentam ainda mais o meu desejo de servir à obra divina. Posso dizer que hoje experimento um estado de felicidade que não tem preço. Compreendi que o paraíso terrestre começa dentro de nós e, a partir daí, se irradia para o lar, trabalho, amigos e tudo o que nos rodeia. Cada experiência reafirma a minha confiança nos ensinamentos e o meu reconhecimento das mãos de Deus e Meixo Sama, tanto nos momentos de alegria como naqueles que parecem provas difíceis de superar. Descobri que a gratidão é a senha para nos conectarmos com Deus e que cada dedicação é um passo que fortalece o meu espírito e define o meu servir com amor e entrega. Sinto-me profundamente agradecida pelo privilégio de começar a minha vida ainda jovem com essa base espiritual que me sustenta e me guia. Sei que ainda tenho muito para viver, aprender e dedicar e que, com a permissão de Deus, de Meixo Sama e dos meus antepassados, anseio cumprir a minha missão como instrumento na expansão da obra divina. Muito obrigada. Palavras do Presidente da Igreja Messiânica Mundial da Europa, Reverendo Carlos Eduardo Lúcio. Boa tarde. Como os senhores estão a passar? Estão todos bem? Em nome de Deus e Meixo Sama, agradeço a vossa sincera dedicação que nos possibilita expandir cada vez mais a obra divina em toda a Europa. Muito obrigado. Gostaria também de dar as boas-vindas a quem está a assistir a este culto pela primeira vez e a todos os membros e frequentadores que estão a participar nesta transmissão online. Do exterior estamos a receber presencialmente membros vindos de Espanha, Suíça e Brasil. Sejam todos muito bem-vindos.
Quero expressar as minhas sinceras desculpas por não poder estar presente no culto de hoje, mas, apesar de me sentir bem, necessito ainda de estar em repouso absoluto até poder voltar às minhas atividades normais. Agradeço as sinceras orações e o carinho que recebi através dos inúmeros telefonemas e mensagens que muito me deram força para enfrentar esta purificação. Muito obrigado. Nesses 2 dias estamos a realizar 2 cultos anuais pela salvação dos antepassados, com a participação total de mais de 350 pessoas. Tenho certeza de que todos os ancestrais e antepassados estão profundamente gratos por terem sido sufragados nesta sublime cerimônia, onde receberam nosso sincero amor através das oferendas, flores, salmo, e com isso se alegraram e se elevaram. A emoção que sentimos é o reflexo da felicidade deles. Parabéns a todos por este maravilhoso culto. No dia de hoje, relembramos com muita gratidão todos os reverendos, ministros, professores de Ikebana, missionários e membros pioneiros da nossa igreja, que dedicaram a sua vida pela difusão da nossa amada fé messiânica. Graças a eles, herdamos esta preciosa bagagem espiritual que nasceu do esforço, sacrifício, amor e muita dedicação. E assim, seguindo seus passos, assumimos o compromisso de nos esforçarmos para enobrecê-la cada vez mais e, como pioneiros de uma nova era, transmiti-la às gerações futuras. A todos eles, a nossa sincera gratidão. Aproveito a oportunidade para também agradecer aos ministros, missionários, membros e frequentadores que nos últimos meses incansavelmente se dedicaram às obras de adaptação do Jury Center do Porto para a sede central provisória, assim como a carinhosa hospitalidade com que nos estão a receber. Muito obrigado. Como é do conhecimento dos senhores, no mês passado, realizamos a peregrinação dos membros da Europa aos solos sagrados do Japão, que foi um grande sucesso em todos os sentidos. Em nome de todos, agradecemos ao nosso presidente mundial, reverendo Kyoaki Sugihara, a direção da Igreja Izunume, bem como ao conselheiro, reverendo Kenji Nakagawa, por todo o apoio e permissões recebidas, entre as quais a autorização para entrar na Vila Primavera-Outono, casa de Meishu-sama no solo sagrado de Kyoto, e lá dentro participar nos cultos matinal e vesperal perante o altar, onde está entronizada a imagem de Omiroku-sama. Inclusive, foi instituído um formulário de pedido de prece que pode ser preenchido e submetido online, sendo impresso e colocado no altar diariamente, a quando da realização desses cultos. O código QR e o link para acederem a este formulário será publicado no nosso boletim informativo e os ministros responsáveis estarão à disposição para orientar os senhores de como proceder. Além disso, é com muita emoção que partilho com os senhores, especialmente no dia de hoje, em que estamos a sufragar os nossos queridos antepassados, que recebemos a maravilhosa autorização para consagrar o Soreisha, Santuário dos Antepassados, no altar da futura sede central da Europa, onde poderemos assentar e cultuar diariamente todos os antepassados dos membros do continente europeu. Sem dúvida, é um marco muito importante para a expansão da obra divina através da salvação de um incontável número de espíritos que se refletirá globalmente graças à imigração desses povos europeus pelos 4 cantos do mundo. E ainda recebemos a grata autorização para realizar uma peregrinação
com um grupo de 50 membros em dezembro do próximo ano para participar do culto do natalício de Meixo Sama nos solos sagrados do Japão e no culto de Ano Novo no solo sagrado de Saraburi, na Tailândia, entre os dias 21 de dezembro de 2026 e 4 de janeiro de 2027. Estamos a informar com bastante antecedência para que, desde já, os senhores possam programar-se e organizar as suas férias. Gostaria de compartilhar com os senhores a orientação do nosso presidente mundial, reverendo Kyoaki Sugihara, por ocasião do culto especial de outono no solo sagrado de Atami, a respeito do que Meixo Sama nos orienta sobre o segredo da felicidade. Meixo Sama revela-nos abertamente o segredo para nos tornarmos verdadeiramente felizes na nossa vida terrena, desfrutando de alegria, paz interior e vida longa. Esse segredo, naturalmente, é nos consciencializarmos da verdade eterna de que o bem produz bons frutos e o mal maus frutos, e que o empenho em fazer o próximo feliz deve ser a condição essencial para se alcançar a própria felicidade. Divulgar isso é a nossa missão como messiânicos. A esse respeito, partilhou conosco a reminiscência com o título Ajoelhou-se aos pés de Meixo Sama, que representa a grandeza do seu amor. Por volta de 1949, Meixo Sama já morava no Reikensô, mas os encontros eram realizados na sede provisória em Shimizu. Após os encontros, sempre transmitia Jorei individualmente aos diretores e chefes de igreja ou aqueles que lhe faziam solicitação especial. Numa dessas ocasiões, telefonaram a comunicar que a senhorita Miyako, filha de Meixo Sama, havia se sentido mal subitamente. Meixo Sama respondeu sem demora, vou agora. E saiu apressado rumo ao Reikensô, subindo a ladeira com pressa. O Reikensô e a sede provisória de Shimizu ficam só a cerca de 600 metros de distância, mas a subida é bastante íngreme. Peço aos senhores que tentem imaginar Meixo Sama a subir ofegante e apressado. Ele então, com 67 anos, gozava de ótima saúde, mas certamente já devia estar sem fôlego, com o coração acelerado e as pernas pesadas. Ainda assim, caminhou sem parar, movido por um único sentimento, o seu grandioso amor. Preciso de salvar quem está a purificar o mais rápido possível. Sabendo que Meixo Sama chegaria em breve, Miyoko, uma servidora, ficou à sua espera à entrada do Reikensô. Meixo Sama chegou em seguida, ofegante, e ao ver Miyoko, que o esperava com uma fisionomia saudável, disse-lhe: "Ah, já está melhor? Que bom!" Ou seja, Meixo Sama havia confundido o nome da servidora com a sua filha, que eram muito parecidos, e pensou que era a servidora que estava a sentir-se mal. Ao ver tal reação, Miyoko, que pensava que Meixo Sama havia voltado para o caso da sua filha, constatou que ele retornara apressadamente, pensando nela, uma servidora. Ao sentir o amor de Meixo Sama, ajoelhou-se aos seus pés, achando não ser merecedora de tamanha consideração. A esse propósito, ele escreveu o seguinte sobre si mesmo no ensinamento Pessoa Simpática do Alicerce do Paraíso, volume 4. Em qualquer circunstância, deixo os meus interesses e satisfação pessoal em segundo plano. Procuro ter em mente apenas aquilo que satisfaz e deixa os outros felizes. Quando vejo uma pessoa sofrer por doença, não consigo ficar parado, impassível, e sinto vontade de curá-la a qualquer custo. Transmito-lhe Jorei
ela é curada e fica feliz. Ao ver a sua alegria, esta se reflete em mim e eu me sinto igualmente feliz. Este é o amor que devemos cultivar, seguindo o exemplo de Meixo Sama. Ao ver alguém a sofrer, não conseguir ficar parado, sentir que devemos ir logo transmitir Jorei, um amor voltado a todas as pessoas, profundo e sem distinção. Há um salmo de Meixo Sama que nos ensina: saibam que a felicidade que sentimos quando fazemos outras pessoas felizes é inigualável. Em breve teremos o culto do natalício e espero que cada um de nós possa, através da prática, vivenciar esta felicidade inigualável e oferecer este sentimento a Meixo Sama com toda a alegria e gratidão. Ao término da nossa estadia em Kyoto, antes de entrarmos no autocarro para seguir viagem, o presidente mundial, reverendo Kyoaki Sugihara, veio ao nosso encontro no estacionamento, especialmente para se despedir carinhosamente de cada um de nós. Nessa ocasião, agradeci-lhe o apoio constante e as preciosas orientações, e ele pediu-me que transmitisse também a todos os senhores o seu forte abraço e que do solo sagrado está diariamente a orar pela nossa felicidade e pelo cumprimento das nossas missões rumo à concretização dos ideais de Deus e Meixo Sama. O dia de hoje foi escolhido como o mais importante do ano para sufragarmos com todo amor e gratidão os nossos queridos antepassados. É uma data muito emocionante que naturalmente nos faz lembrar dos momentos que vivemos juntos e que, com a sua partida, nos deixaram saudades e sentimos a sua falta. Para muitos, a morte é um triste fim, porém, para nós, espiritualistas, é somente uma passagem. A esse respeito, no ensinamento do culto de hoje, a reencarnação, do Alicerce do Paraíso, volume 3, edição portuguesa, Meixo Sama orienta-nos. Quando familiares, parentes e descendentes do falecido lhe prestam homenagens póstumas e lhe oferecem cultos de sufrágio realizando-os com todo amor e sinceridade, ou quando se empenham em somar virtudes praticando o bem, ajudando o próximo com amor e compaixão, ou ainda, quando trabalham em benefício da sociedade, etc., tais práticas contribuem para a aceleração do processo de purificação daqueles espíritos. Por esse motivo, a expressão do amor e da devoção filial aos pais não se deve limitar ao período em que estes se encontram neste mundo. Na verdade, expressar o amor e a devoção após a sua morte, por meio de cultos e da soma de virtudes, é ainda mais significativo. Em geral, costuma-se dizer: quando os filhos desejam praticar a devoção filial, seus pais já partiram. No entanto, isso disse porque se desconhece a realidade do mundo espiritual. Por falar em soma de virtudes que visa a salvação dos antepassados, hoje ouvimos a maravilhosa experiência de fé da jovem Mayra Florentin, que dedica na Igreja Messiânica Mundial do Paraguai. Desde a adolescência, a sua visão do mundo era materialista e já enfrentava vários problemas de saúde que a obrigavam a tomar imensa medicação. Porém, a sua dor maior era o profundo ressentimento em relação ao pai que carregava desde criança. Após um mês de ter sido encaminhada à nossa igreja e de ter começado a receber Jorei, as crises alérgicas desapareceram por completo e pôde deixar todos os remédios que tomava, mesmo já estando resignada a depender deles para sempre. Com isso, decidiu fazer o curso de princípios messiânicos e tornou-se membro da nossa igreja com o sincero desejo de fazer pelos outros o bem que fizeram por ela, para que também vivenciassem a sua felicidade,
conseguindo encaminhar 15 pessoas à fé messiânica. Com a continuidade das práticas básicas da fé, o sentimento negativo que nutria pelo pai foi purificado e conseguiu transformar a sua forma de pensar. Ao invés de desejar que ele mudasse, passou a agradecer a sua existência, curando uma mágoa que a acompanhava desde a infância. Teve a permissão de peregrinar aos solos sagrados do Japão, depois de um esforço considerável ao longo de 2 anos de preparação, e no culto especial de outono relatou essa maravilhosa experiência de fé no altar do solo sagrado de Atami. Sob esse ponto, gostaria de ressaltar que ela é mais uma prova viva de que quem realmente deseja peregrinar, esforçando-se em prol deste objetivo, mesmo sem as condições materiais necessárias, mais cedo ou mais tarde vai conseguir. Atualmente, ela dedica com afinco e já pôde vivenciar várias experiências através da prática do Jurei, como a cura de cancro, lúpus, depressão, crises de ansiedade, etc. Com isso, afirma que vive num estado de felicidade que não tem preço, compreendendo que o paraíso terrestre começa dentro de nós e, a partir daí, se irradia para o nosso lar, trabalho, amigos e tudo que nos rodeia. A jovem Mayra descobriu que o sentimento de gratidão é a senha para nos conectarmos com Deus e que cada dedicação feita com Makoto fortalece o nosso espírito. Conclui a sua experiência reafirmando a sua confiança nos ensinamentos, reconhecendo que as mãos de Deus e Meixo-sama estão sempre presentes, tanto nos momentos de alegria como naqueles difíceis de superar. Tendo por base o exemplo dessa jovem, como seria a vida dela se não tivesse conhecido Meixo-sama, o Jurei e a nossa igreja? Também nós, como preparação para o culto do natalício de Meixo-sama, vamos desde já fazer uma reflexão para que, durante os próximos 50 dias, nos possamos preparar da melhor forma possível para participar neste importantíssimo culto. Para concluir, foi maravilhoso termos realizado hoje o culto especial em que sufragamos os nossos ancestrais e antepassados, o que certamente os deixou muito felizes. Mas não basta somente orar por eles. As práticas básicas da fé no dia a dia são uma forma de os cultuarmos permanentemente, através da gratidão que receberemos das pessoas a quem nos dedicaremos e que chegará até eles em forma de luz, tal como entoamos no salmo do culto de hoje. A dedicação é a maior manifestação de amor que os descendentes podem dar aos seus ancestrais que habitam no mundo espiritual. A maior felicidade dos nossos antepassados é, sobretudo, terem hoje nos encontrado aqui a praticar uma fé universalista, espiritualista e altruísta, que lhes dá a serenidade de retornarem ao mundo espiritual em paz, por constatarem que estamos no caminho da prática da verdade, do bem e do belo. Vamos, desde já, conforme nos orientou o nosso presidente mundial, dar início à nossa preparação para o culto do natalício de Meixo-sama, seguindo o seu exemplo de, ao ver alguém a sofrer, não conseguir ficar parado e ir logo transmitir Jurei, desenvolvendo um amor profundo, voltado a todas as pessoas, sem distinção. Despeço-me com um forte abraço, desejando a todos um feliz mês. Muito obrigado. Hino da Luz Divina. Revelada nos foi toda a verdade, por Meixo-sama com divina voz.
Encerra-se assim o culto mensal de agradecimento do mês de novembro de 2025, acumulado com o culto anual pela salvação dos antepassados da Igreja Messiânica Mundial da Europa, sede central provisória. Parabéns pela participação de todos.